depois, pode ser? Ou vocês preferem ir intercalando, fazendo as perguntas? Vocês que sabem. É tu que manda. Não, eu tô por vocês, se vocês acharem melhor a gente ir parando porque depois a gente pode esquecer. Eu acho que é melhor. Então surgindo a dúvida, a gente vai perguntando. A primeira coisa, para começarmos o atendimento fraterno na casa, é o quê? O que vocês acham? Primeira coisa, que nós precisamos, urgência, dentro de toda aquela escalada, assim, escolher quem vai fazer o atendimento fraterno, quem pode fazer, quem não pode fazer. Não poder é só quando a pessoa não tem conhecimento da doutrina, né? Porque quando ela tem conhecimento da doutrina, é estudante há um certo tempo, ela já sabe como se comportar diante da dor alheia, que isso é muito importante. Nós precisamos ver quem nós vamos colocar na recepção. A recepção do atendimento fraterno, ela é vital para o centro espírita, para quando chegar no atendente, não ser uma coisa que lá na recepção possa se resolver. Às vezes lá na recepção pode se resolver. E a gente às vezes vai passar uma pessoa lá para o atendimento fraterno, sendo que tem 10 esperando ou mais. Não é? Por exemplo, assim, na segunda-feira, na nossa casa, a gente tem 4 atendentes fraternos e às vezes, olha, tem que ser meio corrido para a gente poder atender o número de pessoas. Né? Outra coisa que a gente também pode fazer, eu sempre peço assim, passa uma mensagem para mim, não é? Quando a pessoa não pode vir no centro espírita, passa uma mensagem que na hora que eu puder ler e te atender, porque às vezes tu está em algum lugar que não pode, não vai conversar com uma pessoa que está com uma situação delicada num posto de saúde, não é? Se tu pode sair para a rua, mas se te chamam naquela hora que tu está lá atendendo, então a gente passa uma mensagem, daqui a tantos minutos eu te ligo, né, para nós conversarmos. Então assim, nós estamos agora com uma família grande do Rio de Janeiro, então primeiro foi a mãe por causa da filha e por causa da avó. Agora é com a irmã dela, então a gente faz isso, sabe? Com o pessoal de outros estados também, a gente faz isso, porque perto da casa deles não tem centro espírita. Tem tudo, menos centro espírita. Então, o que a gente tem que fazer? Auxiliar, não é isso? Não é esse o nosso trabalho? É auxiliar. E não tem distância para nós falarmos hoje, graças a Deus, né? A tecnologia é um grande avanço, não é? A gente sabe os prejuízos da tecnologia, mas sabe que é um avanço e que nós precisamos utilizar, não é? E isso é muito interessante porque nos congressos espíritas tem plantão de atendimento fraterno para os congressistas, né? Para todo mundo que frequenta. E tem as salinhas de atendimento fraterno e elas estão sempre em atendimento. Eu não sei se tu já foi em algum congresso nosso aqui do estado e eu achei isso muito interessante. Eu fiz 4. Ah, tá. Eu era da direção na época porque eu fiz 4 congressos. Tá, daí tu fica como atendente fraterna lá? Não, naquela época eu não podia ficar, mas eu que sempre teve. Pois sempre teve. Como eu nunca ia, né? Agora que eu comecei a ir, e me impressionou isso, achei interessantíssimo. E até, Débora, para mim que fui em outros países, também tem. Tem. Já tive a oportunidade de ir e todos eles têm plantão de atendimento fraterno. E eu vou dizer mais para vocês, a nossa casa, todos os dias que a casa abre, tem plantão de atendimento fraterno. Até no dia da assistência social, tem plantão de atendimento fraterno. Por exemplo, na aula da nossa evangelização é nos sábados, começa às 14h15, tem um plantão que vai até o final, o da infância, o plantão de alguém que fica lá, e depois, no segundo horário, tem o plantão da juventude, e, por exemplo, sábado passado, eu fiz o trabalho do ciclo de paz da infância, e já me escalei, porque sou eu que faço as escalas dos atendimentos fraternos, para o da juventude. E quando
um e o outro trabalho, eu ia tomar um cafezinho, as gurias fazem um cafezinho, e aí ela me chamou, tia Elmira, o cafezinho tá pronto. Eu disse, tá, já vou indo. Aí veio a outra companheira de lá, Elmira, nós vamos ter que atender uma mãe de uma criança. Aí a gente já sobe e já atende, sabe? Daí depois nós vamos tomar um cafezinho para depois começar o nosso plantão. Então a gente fica, a gente chega, se prepara, né? E é exatamente isso que nós precisamos, estar sempre atentos. Se a pessoa, a situação não é um dia que tenha passe na casa, o que a gente tem que ter? Saber quem eu vou chamar se a pessoa precisa naquele momento de receber um passe. Quem eu vou chamar que está na casa, que possa vir nos ajudar a trabalhar no passe. É muito importante que a pessoa também trabalhe no passe, sabe? Não é uma exigência se a casa sempre estiver aberta com alguém que possa trabalhar no passe. Mas ali na frente, a pessoa chega, ela não precisa contar a vida dela, mas ela diz, eu estou aqui. E quando ela chega, quando a gente aprende a lidar com essa situação, a pessoa que vai acolher, a criatura que chega na casa pela primeira vez, ela já sabe quem precisa e quem não precisa. É ou não é? Não sei quem é que faz aqui a recepção. Aqui temos duas, a Juju e a Andréia. E como é importante, às vezes a pessoa, porque nós temos um balcão, lá na casa a gente tem um balcão, né? E as pessoas, ali é a recepção. Tem 3 recepções na casa, porque a gente tem uma faixa muito movimentada e a gente recebe muito autista na casa. Então, sábado principalmente é um dia que tem 3 recepções na casa, mas a principal é a última. A última é que vai ver os detalhes. Então, assim, tem lá no portão, tem um. Na primeira porta tem outro e na segunda porta tem outro. Por quê? Porque as crianças autistas, elas têm uma tendência onde tem fluxo de carro, elas gostam de ir, porque eles têm uma tendência ao suicídio também. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E nós tínhamos 2 irmãos que era impressionante. Um chegava a pegar na mão do outro para saírem correndo. Sabe? No sábado era assim. Hoje eles são adolescentes, a coisa mais querida, eles já deixam a gente abraçar e beijar. Olha só, o progresso. Então assim, a coisa vai indo, né? Pessoal, então assim, a recepção, mas quer dizer que é mais importante a recepção? Sim, porque ele é que vai fazer a triagem, se precisa ou não do atendimento fraterno. Tá, a pessoa, claro que se a pessoa chega e diz assim, eu quero receber um atendimento fraterno, é diferente, ela já sabe o que se passa. Mas a recepção tem que saber o que dizer para a pessoa, como conduzir para que ela chegue no atendimento fraterno. Veja só, às vezes são pequenas coisas que lá na recepção a pessoa já resolve. Então, esse é uma das tarefas. Pessoal, quando nós vamos para o atendimento fraterno, uma das principais, que eu, na minha concepção, porque a gente já faz isso há muito tempo, inclusive a gente ajudou também a fazer esse trabalhinho aqui, né? A gente nessa época estava diretamente dentro da federação e a gente ajudou de uma certa forma. Queria dizer para vocês assim, o quanto é importante, por exemplo, o que se passa na salinha que nós estivermos atendendo é lá que vai ficar. E a gente tem que dizer para a pessoa, salvo, por exemplo, lá na casa, quando tem alguma dúvida, as pessoas, depois que terminarem de atender, elas vêm e conversam. Olha, a situação era essa e eu agi dessa forma. Porque às vezes sai fora do nosso alcance, né? Às vezes a gente, cada situação que aparece, e então as pessoas, tu acha que eu agi certo? Não, tudo bem. Ou digo assim, pode acrescentar isso, né? Retirar aquilo. A gente não faz pergunta. Morreu, não morreu, está vivo, desencarnou, seja lá o que for. Não, vamos deixar a pessoa expressar o que ela está, os seus anseios. Porque cada um de nós tem um anseio, não é? Então assim, a gente às vezes quer resolver, mas eu vou lá no centro espírita,
espírita para ver se eles resolvem. Não, o centro espírita não resolve. Não resolve. Vai nos dar uma diretriz para nós seguirmos. Aí é que está. Né? Nós vamos seguir aquela diretriz. Por que a gente estuda? Quantos anos a gente já devia saber de cor isso aqui? Mas a doutrina espírita a gente não decora, não é? A gente põe em prática, não é isso? Então, não precisamos decorar, mas a gente tem que colocar em prática. Primeira coisa, ninguém vai para um fraterno sem se preparar. Não vamos para um fraterno. Ah, chegou alguém, eu vou. Não. Chegou na casa, te prepara. Te prepara, a gente tem uma salinha lá, a gente vai lá, faz a nossa preparação, faz uma leiturinha curta, se a gente não tem muito tempo. Eu gosto de chegar cedo, porque eu gosto de... Então, assim, cada um tem o seu ritmo. Tem uns que trabalham, nós temos pessoas que trabalham na casa e que fazem o fraterno. Então, eles chegam, vão lá, se preparam, né, na salinha, tem os livros todos em cima da mesa ali, pega o livro, principalmente as obras de Emmanuel, né, aqueles Caminho, Verdade e Vida, sabe, Pão Nosso, está tudo ali, e às vezes nós é que precisamos daquele alimento para que tenhamos as condições para nós depois auxiliarmos os nossos irmãos. Como isso é de vital importância na nossa vida, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não se prepara, a gente vai para o atendimento, pode ir com a maior das boa vontade, mas a gente não sabe quem são as companhias que estão com aqueles irmãos que nós vamos atender. Às vezes poderá ser alguém que nem goste de nós. E as pessoas vão lá, entram lá e eles estavam nos ouvindo. A pessoa sai de lá sem saber o que a gente disse. Por quê? Porque os irmãozinhos que vêm junto com ela, junto com aqueles que a gente também tem, porque nós não somos trigo limpo, né? Então o que acontece? Não deixam eles escutarem. Né? Então sai de lá, foi lá, não adiantou de nada, nunca mais volto lá. E é o que acontece. Então por isso que nós... Fala, querida. Eu já fiz muito fraterno. Sim. E às vezes chegava o palestrante, eu nem sabia quem era da sexta-feira à noite, que eu trabalhei muito na sexta-feira à noite. E eu vinha cedo para casa, eu limpava a cara. Sim. E começava às 6 e pouco fraterno, e 7h30 já começava antes, porque tinha gente que não vinha, a Inaura não vinha, e aí tinha outra pessoa e muitas vezes nem vinham, e eu ficava com tudo aquilo sozinho. Então eu não sabia nem quem era o palestrante. Aí eu terminava lá mais ou menos no horário, né? E vinha para cá para escutar a palestra. E isso aconteceu tantas vezes. Tudo aquilo que eu disse para a pessoa lá, o palestrante repetiu aqui. Sim, sim. O que é isso? Eu acho que é um reforço, né? Meus irmãos, nós sabemos muito pouco o que a espiritualidade tem planejado. Eles já sabiam de antemão quem ia vir falar, já sabiam de antemão qual era o tema, por isso que encaminharam aquele centro para vir para cá. Olha como nós somos tão pequeninos, meus irmãos, que a gente não sabe nada. Foi impressionante uma situação que aconteceu de uma visita que nós recebemos na casa. E o tema não era aquele que a pessoa fez uma colocação e fez um ênfase para aquele tema. E o mais interessante, que depois terminou, que a gente faz o encerramento todos juntos, né? Aí o pessoal disse, Elmira, vamos conversar, vamos conversar. Aí disse assim, sabe que o irmão frisou aquele tema X assim, ó, era justamente uma situação do fraterno que eu fiz. A outra disse, eu também. 2 atendentes fraternos e fechou exatamente com o palestrante, veio de fora e tratou daquele assunto que não entrava no tema dele, mas ele deu uma brecha ali e ele colocou. O que é isso? Somos nós? Claro que não. Nós somos irmãos. Sabe que às vezes eu fico pensando, se vocês discordam, pode falar. Às vezes
mão da espiritualidade, eles nos conduzem. Quantas vezes que eu preparo os meus temas que eu vou falar e daqui a pouco dá uma reviravolta assim, ó, e tu sai lá para o outro lado e tu quer retornar e não consegue retornar. Por quê? É a necessidade do ambiente que nós estamos. Às vezes a gente está preparando uma aula, estudando, tu botou o livro lá, isso, aquilo, mas daqui a pouco parece que outras coisas caem e é aqui outra coisa que tu estudou e queria fazer. Exatamente. Ó, por exemplo, quinta-feira de noite, o meu tema é responsabilidade dos pais no mundo tecnológico. Tá. Lá em Garibaldi. Tá. Ontem de manhã eu estava na rodoviária, esperando, daqui a pouco passou um senhor e voltou. 2 senhores. E aquele voltou. E o outro olhou para trás e aí o outro veio. E eles, mas vim lhe agradecer pelo que a senhora falou ontem. Eu não me lembro dele, porque estava cheio o salão, né? E aí ele disse, quantos pais deveriam estar lá para ouvir esse trabalho? Aí o outro senhor que estava com ele, que não estava lá, disse assim, mas aonde tu conhece essa senhora? Ele disse, do centro espírita, hoje de noite. Vê só, as pessoas memorizam a gente, né? E a gente não tem como gravar a fisionomia, né? A pessoa. Então, irmãos, o que é isso? Nós somos pequenos instrumentos ainda, mas é o que tem. Não tem tu, vai tu mesmo, não é assim o ditado? Então, nós somos ainda tão inferiores, porém a espiritualidade está junto conosco e ela faz de tudo para que nós possamos ser um veículo para levar o auxílio àqueles que necessitam. Então vejamos, a nossa responsabilidade é tamanha. E num fraterno, porque as pessoas abrem o seu coração, não é assim? Mães desesperadas com filhos na droga é o que mais dá. Suicídio também é uma coisa impressionante. Homossexualidade, os pais não aceitam a homossexualidade dos filhos, e aí vem assim, e inclusive uma pessoa homossexual chegou e disse, eu não aguento a rejeição da minha família, não é assim? Tudo isso a gente tem que ter o quê? Equilíbrio para lidarmos. Porque quem somos nós, irmãos, para fazer julgamento? Nós não podemos julgar o irmão que está ali, aquela mãe que está desesperada por causa do filho, por causa da filha, seja em A situação ou B situação. Por exemplo, se a gente recebeu uma mãe, uma criança de 12 anos grávida, e aí, tu vai dizer o que para essa mãe? Tu tem que dizer que ela tem que apoiar, acolher aquele ser, não se revoltar, porque no futuro este bebê que está germinando poderá ser o amparo para ela. Que a gente sabe alguma coisa, meus irmãos? Nós não sabemos nada. Então por que a espiritualidade manda para nós, por exemplo assim, se a gente fosse, podemos anelar de uma certa maneira assim, tá, o teu atendimento fraterno foi dentro de qual é a área? Não precisa dizer com quem foi, porque cada um atende, às vezes, 3, 4, 5 pessoas, não é? Então assim, mas quando a gente faz as nossas reuniões, a gente trata desse assunto. O que está mais, vamos dizer, em evidência agora no momento, não é? Então assim, suicídio é demais, é uma coisa impressionante. E às vezes não aconteceu ainda, mas está prestes a acontecer. Então assim, os pais, os avós que criam, tem muito avô criando neto, não é verdade? É o que a gente mais vê, avô criando neto. Por quê? Porque os pais despacham, não é? E deixam a responsabilidade dos avós. Então assim, quem bota o filho no mundo tem que criar os filhos. Os avós são para ajudar, porque depois, quando der qualquer coisa de errado, a primeira coisa que os pais dizem, foi tu que criou, não é assim? Aí, a bomba eles limpam as mãos e põem em cima dos pais. Eu tenho na minha família situação dessa. Nunca se importou com as filhas, nunca.
Nunca se importou. Tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, tinha que trabalhar. E os avós que cuidaram. Viu? Foi tua mãe que deu essas regalias. Eu escuto isso. Então, eu sempre digo, nunca vou esquecer, às vezes eu sou meio dura até, né? Quando a minha nora e o meu filho chegaram para mim e disseram, estamos grávidos. Eu disse, ai, que coisa boa. Numa emergência, contem comigo, mas não contem que eu vou cuidar dela, porque eu não vou. Tem creche. Não é verdade? Porque eles já sabem que nós não somos as tias da creche, nós somos avós. É diferente. Por quê? Não, eu tenho meus compromissos. Vocês não têm que trabalhar para ganhar dinheiro? Eu também tenho. Eu já estou aposentada. E agora eu tenho meus compromissos que quando eu trabalhava, eu tinha que ir adiando muitos deles. Agora não. Agora é a minha vez. Tem uma emergência, levo para o hospital, não tem problema. Na hora da emergência a gente corre, não é assim? Mas nos outros dias tem bastante escolinha, graças a Deus, tem até no governo que a gente não precisa pagar nada. Então vamos lá. Vamos dizer, aqui, não. O que nós, hoje de manhã nós repassamos, porque ontem nós chegamos tarde da festa, né? Então hoje de manhã nós temos uma repassada aqui. O atendimento fraterno através do diálogo é uma conversa. Primeiro, acolher o irmão. Não chega alguém chorando às vezes para nós? Chorando. Tem que passar em primeiro lugar um conforto para aquele choro parar. Porque senão tu não vai. Eu sou surda. Então se a pessoa não falar claramente, eu não escuto. Então, falando e chorando, então vamos acalmar. A gente vai colocando assim, olha irmãos. Eu faço isso, se vocês acharem errado. Eu vou colocando a água pedindo para a espiritualidade que coloque ali a medicação para a pessoa se acalmar. Eu já vou colocando na água ali, pedindo que a espiritualidade... E aí, toma um golinho, minha irmã. Meu irmão, não é assim? Aí eles vão tomando. E a gente atende muito adolescente também. Não sei se vocês também têm aqui na casa. Muito adolescente, porque a gente tem muitos jovens na casa. Tem uns que são meio conflitados ainda, inclusive com a própria sexualidade, não é? Tem uns que são meio conflitados. Então, tu tem que acolher com calma, com paciência. As crianças, quando vão, ou o pai vai junto, nunca vamos atender uma criança sozinhos. Viu, pessoal? Não vamos. Sempre o pai ou o evangelizador, se os pais deixam, os nossos deixam, uns deixam as crianças lá. Outros ficam no ciclo de paz enquanto a criança está na evangelização. Então, a gente não atende, salvo se for uma emergência, mas se não for, a gente não atende sozinho. Por quê? Porque a criança tem uma cabeça fértil. Então, a gente nunca sabe o que ela é capaz. Tem crianças que são maquiavélicas, são espíritos danadinhos que estão ali. Então, não vamos atender sozinhos, porque eles podem sair dali dizendo coisas que não aconteceu ali. Elmira, tu diz criança mais ou menos que idade? Até que idade a gente precisa dos pais? Olha, criança pequena, os pais estão juntos, né? Ou estão no ciclo de paz. Sim. Se algum fica assim, a gente chama o pai. Mas eu digo, não atendam criança de qualquer idade. Sim, mas até 18 também? Até os 12 anos, né? Tá. Não, depois com 13 anos ali, não. Já pode ser só, né? Sim. Pessoal, eu vou contar para vocês um episódio que ocorreu num dia atípico, no dia do atendimento aos nossos necessitados. Eles levavam muita criança, sabe? Porque a gente tem uma recreação. E aí eu terminei de fazer uma conversa com as mães sobre métodos conceptivos. E ela perguntou se a menina dela podia ficar ali. E a menina tinha 12 anos. Para vocês verem como é que a gente lida com essas situações embaraçosas. E eu disse, não tem problema. Porque menina com 12 anos, na maioria das vezes já menstrua. E pode engravidar. Até sem menstruar pode engravidar. Imagina depois de menstruar. Tá. Aí, atendeu,
conversei com ela, os métodos consecutivos, isso, aquilo, aquilo outro, tá, tudo bem. E aí ela pegou e disse assim para mim, a mãe da menina, ai, tia Olívia, ai, pobrezinha da minha filha, tem que ouvir isso. Eu disse, não, é importante para ela já tomar cuidados. Hoje não é mais problema, porque tem a vacina, né? Então hoje as meninas já estão, de uma certa maneira, as mães que sabem o filho que tem, já tomam as providências, né? Já dão uma pílula, seja lá o que for. Aí, quando aquela mãe foi, porque a gente tinha nessa época os cursos de artesanato e coisa assim, a mãe foi, a menina olhou para mim e disse assim, ô tia, posso conversar contigo? Eu disse, pode. Aí nós fomos para uma salinha. Aí, e a menina estava assim sem jeito. Eu disse, pode conversar, porque tudo que nós conversarmos aqui é que vai ficar. Eu disse para ela. Então assim, seja bem franca. E a menina com os olhos muito regalados, disse assim, então eu posso engravidar? Eu disse, claro que pode. Será que eu não estou grávida? Eu disse, não sei. Agora tu pode me dizer. Tu sabe o que tu fez? Tu sabe o que tu não fez? Já. Tu já transou? Já. Com quantos? Com 3. Aí, cá na minha cabeça, eu pensei, tem mais experiência sexual do que eu, velha. Não é verdade? Verdade, porque ela já tinha transado com 3. Aí, começamos a conversar, ela estava com medo de estar grávida. E agora o que eu faço? A tua mãe não queria que tu ouvisse eu, não foi? Tu ouviu, tu estava do lado dela. Então, quem melhor do que a tua mãe para dizer o que tu faz? Chega em casa e conversa com a tua mãe e explica para ela tudo o que aconteceu. Não precisa dizer para ela que tu já transou com 3 meninos. Isso não precisa dizer, mas diz que tu transou. Se tu quiser dizer essa parte, aí fica contigo. Mas fala para tua mãe. A tua mãe é a tua melhor amiga. E ela fez. E eu disse assim, se semana que vem tu chegares aqui e disser para mim, não falou com a tua mãe, aí eu vou falar com ela. Mas não é minha obrigação, é tua de filha de falar para tua mãe. Aí ela veio, na próxima semana. Ela só, quando chegou atrás da mãe dela, assim, ela olhou para mim e fez assim. Aí eu já entendi. Então são essas pequenas coisas que nós vamos encontrar num fraterno também. E a mãe não trouxe ela para fazer, não era um dia de fraterno. Eu estava falando sobre, né, a contracepção. E o que aconteceu? Veio aquela situação. Então, assim, em qualquer momento, até numa palestra que se faz aqui, alguma necessidade lá muitas vezes pode brotar e nós precisamos estar atentos para essas necessidades. Irmãos, na verdade, o Centro Espírita traz quem? Aqueles que necessitam. Aqueles que necessitam estão aqui. Quantas pessoas que dizem que não precisam? Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso. Precisamos sim, precisamos. Então, aquele dia, não tem dias que no atendimento fraterno, todos nós praticamente, nós 4, que a gente trabalha, eu trabalho na segunda-feira e de sábado é 1 por mês que eu trabalho. Então, o que é isso? Vem naquele dia, parece que todos com aquela necessidade, vem naquele dia. Depois, se a gente perguntar assim, como foi hoje o trabalho, nas nossas reuniões que o pessoal diz, daí a gente chega à conclusão, exatamente, nesse dia X foi assim. O que é isso? Somos nós que decidimos? Não, a gente nem sabe quem é que vai vir, não é? Então não é nós que decidimos. Vamos lá, o que mais? Eu gosto muito desse livrinho do projeto Filomeno de Miranda. Eu gosto de usar esse livrinho. E aqui, vocês desculpem, mas eu estou sempre lagrimando. E tem um episódio aqui na página 8 que me chama a atenção. Do codificador, levantamos as origens espiríticas do atendimento fraterno. E olha o que ele diz em Lyon, em
em Bordeaux, né? Ele diz-nos assim: coloco em primeiro lugar, em primeira instância, desculpe, o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões. Olha o atendimento fraterno. Arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Vejam só. E essa situação aconteceu com uma moça frentista que foi desaforada por um dos clientes. Ela disse que se ela tivesse um revólver, ela metia na cara dele de tão mal educado que ele foi. E ela estava pensando, e ela tinha uma pessoa na família que tinha um revólver, de pedir emprestado para a próxima vez que ele ir lá, ela dar um tiro nele. Porque ele desfez dela, sabe? Então, assim, foi uma coisa bem chocante, porque cada um de nós tem uma maneira de se vestir, não é verdade? E nós não temos que respeitar os nossos irmãos. Cada um se veste do jeito que pode, do jeito que, né, que gosta, não é? Tem gente que diz assim, eu tenho uma pessoa da minha família que diz que eu desde novinha me vestia como velha. Eu digo, mas é que eu sou um espírito velho. Então eu não posso usar determinados tipos de roupa que eu não vou me sentir bem, não é assim? Exatamente. Não tenho nada a ver com uma velha que se veste como menina. Também não tenho nada a ver, não é? Cada um olha-se no espelho e se sente bem, e daí? Não é? Né? Então são essas pequenas coisas. Então aqui, ó, não vale mais isto do que os lambris dourados, diz Kardec. Toda vez que tu tira alguém um sufoco, num momento difícil, outra coisa, quantas meninas que estão grávidas e não contaram para ninguém ainda, que a gente atende no fraterno? Vai contar sim, barriga não se esconde. E a única pessoa que eu conheci e que escondeu a barriga, a criança nasceu sem um órgão interno. Durou poucas horas e morreu. O que é isso? Olha a provação para essa mãe que não contou para a sua mãe, não contou para a família do noivo, porque tinha um casamento luxuoso para fazer, então não contou para ninguém. E a criança nasceu em véspera do casamento. E sem um órgão por dentro. Simplesmente durou poucas horas. E vou dizer para vocês, foi de uma cidade vizinha aqui. Não sei se vocês ouviram falar. Então são essas pequenas coisas assim, ó, que chegam ao conhecimento da gente, por quê? Porque a gente está nessa função, né? Esse trabalho aí. E foi uma coisa assim que me deixou, porque eu conheci a família, sabe? Conheci, e eu morei nessa cidade, e então é uma coisa assim que choca a gente. Então, quando eu tive uma amiga que não queria contar para ninguém, que se apertava de tudo que era gente, eu disse, por favor, não deixa essa criança sufocada, larga tua barriga, deixa aparecer, fala para o teu noivo, fala para a tua sogra, para tua mãe, para o teu pai. É isso. Ela não aceitou, ela mesmo não aceitou. Sim, exatamente. Então nós precisamos, irmãos, tudo isso acontece, né? A gente às vezes pensa assim, mas isso é lá. Não, é aqui. E aqui agora, como diz, não é para depois, não. Outra coisa que nos fala aqui, mais adiante, ele adiu, guardo milhares de cartas que para mim mais valem do que todas as honrarias da terra e que olhem como verdadeiros títulos de nobreza. Que cartas seriam essas? As cartas das pessoas desesperadas que mandavam para o Kardec. Por quê, irmão? Hoje a gente não escreve carta, naquela época era carta, não é? Naquela época eram as cartas que mandavam. Hoje não, a gente toca o telefone, né? Conversa ou até escreve um texto e envia para alguém que possa nos ajudar.
Então a coisa facilitou bastante para nós e para quem está em necessidade. Imaginemos, irmãos, eu vejo desse jeito. Se eu, com a minha pequenez, já faço quantos atendimentos fraternos por mês, sabe? Imagine Kardec. Ele era o único que saberia responder essas coisas naquela época. Imagina ele que trouxe à tona tudo isso aí. Então imaginemos. O que mais quer nos falar daqui? Se o Divino Mestre disse-nos: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aí nós vamos dizer que horas que a pessoa que está lá na sua casa desesperada vai vir aqui, não sei qual é os dias que vocês têm, não é? Mas assim, ó, por exemplo, qual é o dia? Quinta e sexta. Sexta tem quinta e sexta. Quinta e sexta. E sábado. Sexta e sábado. A pessoa está desesperada nas suas casas. Eles vão esperar até sexta e segunda-feira? Não é? Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de necessidade. Porque por 1 hora nós podemos evitar, por 30 minutos, até por 15 minutos, um suicídio. Vocês sabem aquela historinha que eu acho muito de colocar? A criança queria ir no cinema. Você já conhece, né? Eu acho essa história. A criança queria ir no cinema e a mãe não tinha dinheiro. E disse assim: teu pai vai chegar. Naquela época, que foi escrito isso, a criança, vamos dizer assim, os pais recebiam por semana. Não é? Não era? Eu lembro, meu pai recebia por semana. Então assim, chegava sexta ou sábado, o salário vinha dentro do envelope, porque eu fazia os envelopes dos funcionários do meu pai. Era eu que fazia. Desde de novinha, eu que fazia para ele. Ele não tinha tempo, então eu me sentava lá e fazia. Aí a mãe disse: deixa o teu pai chegar e ele te dá o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. A criança olhou para a mãe, chegou bem na frente da mãe e disse assim: então eu vou me matar. É sério, meu filho, não fala uma coisa dessas. Falta pouco tempo para o teu pai chegar, dá tempo de tu ir ainda no matinê, não é? Não tinha os matinê? Tá. A mãe foi fazer as lidas dela, o menino foi para a lavanderia, tinha um gancho lá na lavanderia, ele botou uma corda, subiu numa cadeira, e quando ela foi lá, na lavanderia, deu falta dele. Onde está que esse guri? Foi lá, o guri estava agonizando com a corda no pescoço. Não morreu na hora, mas morreu logo em seguida, porque não era tão alto, ficou algumas horas no hospital e morreu. Irmãos, como nós precisamos conversar com os nossos pais. Os nossos pais estão desatentos. Os nossos pais, eles às vezes estão com necessidade, seja ela da área que for, e não dão atenção quando uma criança diz: eu vou me matar. E para eles é a coisa mais fácil de se matar. Agora, se eles conhecem um pouquinho da doutrina espírita e sabem o que é um suicídio, ou sabem o que é se matar, que às vezes nem a palavra suicídio eles conhecem direito, então nós precisamos ter esse tato de lidar com os nossos pais, de lidar com os nossos, principalmente quando estão passando daquela fase dos 9 até os 12 anos, como é difícil. Mas como jovens de 17, 18 e 19 anos estão se matando, é uma coisa impressionante. Não um suicídio direto, mas indiretamente eles estão se matando. Então é urgente. Com a droga, né? Sim, droga, álcool, não é? Velocidade. Então assim, os pais acham: vou dar um carro para ele. Eu sei porque meu marido fez isso. Meu filho queria porque queria um carro. Quando ele fez 18 anos, meu marido deu um fuquinha para ele. Era tudo. Mas a primeira coisa, vamos sentar aqui. O pai vai te dar. Mas vamos conversar. Nunca beba se tu vai dirigir. Nunca beba se tu vai dirigir. Foi a primeira regra. E graças a Deus, sabe, nunca aconteceu.
Então, é como eu digo, como nós precisamos, vamos dizer assim, dar quando a gente pode, não é? Mas botar regras também. E não me chega em casa depois de tal horário, porque senão eu não vou dormir, eu vou ficar preocupada enquanto tu não chega. E é isso, né? É isso. Então são pequenas regras assim, ó, que a gente tem que estabelecer antes de fazer a burrada, que é só dar compensação para os nossos filhos e não ter retorno. É que hoje, infelizmente, por causa da tecnologia, do celular, essas coisas, os pais não conversam mais com os filhos. Não tem mais. Não. Vocês já leram aquele livro da... Não tem nada, não tem tempo. O filho está lá no quarto, a mãe lá no celular. Na sala estão se comunicando pelo celular. Né? Mas aí é coisa fútil, coisa que não é o ensinamento. Não, é ali que eles são incitados até o suicídio. É no celular. Eu viajei com uma senhora e a gente, dentro do ônibus, a gente conversava com outro, e ela ficou sabendo pela minha cunhada que estava lá. Ela já tinha viajado com a minha cunhada, comigo não, e ela me contou uma história que ela levou as duas netas, adolescentes, para o aniversário de 15 anos. Os pais não podiam, os pais estavam ocupados e pediram para ela levar. Aí as netas conversaram com as suas amiguinhas lá e podia levar a avó, senão elas não iam. Então ela disseram, não, pode vir, tá, tudo bem. E ela disse que chegou aos 15 anos e ela não conhecia ninguém. E as gurias sentadas, e diz que na mesa, e diz que só no celular, as duas, né? Só no celular. As gurias, vocês não vão se entrosar com as outras meninas, com os outros meninos? Vocês não vão falar com ninguém? Nós estamos falando, vó. Nós estamos falando uma com a outra. Elas estavam falando uma com a outra. E o resto que se dane. Então, nós vivemos uma sociedade alienada. E outra coisa, se fosse só os adolescentes, ou só as crianças, mas os adultos estão tudo com tendinite. Por que será? Porque ficam com o celular aqui, ó. Não é assim? Então, como é que não vou falar As isso? pessoas atravessam avenidas, olhando o celular, não enxergam nada, estão indo. Exatamente. Então, Então, eu estou cansada de ver isso. facilitou, mas também deu problema esse celular. Tá todo mundo com problema de visão, não é assim? Aquela médica, né, oftalmo, disse que ela tinha feito em 2024 o exame na filha, né, de 12 anos, a menina tinha, 12 anos. E ela fez o exame na filha e a filha estava com uma visão ótima. Quando ela fez agora, a guria se queixou de alguma coisa, vamos lá no consultório. Fez o exame, a guria precisava de um óculos. Mas como? De um ano para outro? Vocês já leram o livro da Lucy? Aquele das telas? Agora não veio o título dele. É excelente. Ela diz que celular ou tela só se deixa uma criança 1 hora dividida em 2 vezes depois dos 2 anos. 1 hora. E ela vai dando ali. E diz que os rendimentos das crianças estão tão pouco escolar que tudo que a criança agora, inclusive a minha neta, de 15 anos, está com problema de ter não sei das quantas lá, sabe? Por quê? Por causa do celular, porque a mãe dela trabalha, a avó dela é que fica com ela, e o que ela faz? Ela sobe lá para a casa dela e fica no celular. O rendimento péssimo nunca rodou, o rendimento péssimo quase que ela rodou esse ano. Porque hoje, nessa escola, as crianças estão no 5º ano, mas não sabem nem ler. Mas eles sabem usar melhor do que nós. É ou não é? Sabe? Os pequenininhos, então, nem se fala. A minha sobrinha neta, eu fiquei apavorada quando ela deu para a criança, que a recém fez 2 anos, e o gurizinho faz assim, ó. Ele gosta de ver os filmezinhos. Eu olhei, eu não acredito. Ele faz assim, este não. Assim, ó. Sabe? Aí chega no que ele quer, ele fala, estes. Ele sabe o que eles querem. Eles já nasceram, como os
diz, plugado, não é? Não, nós temos plugados. Então nós temos que correr atrás e não deixar as nossas crianças serem entregues às telas. Outra colocação aqui que eu achei muito interessante, né, quando se o Divino Mestre nos propôs: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, também propôs que vos ameis uns aos outros. Isto como dizer-nos assim: se estiverdes em condições, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas se vós sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, olha isto aqui que Kardec frisou: recorrei ao vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. Irmãos, o que nós somos? Intérpretes de Jesus aqui na terra para auxiliar os nossos irmãos. Somos ainda um pequeno instrumento, mas esse instrumento, quando com boa vontade, com discernimento, ele pode ser muito útil ao semelhante. E é exatamente o que os irmãos estão propondo nessa manhã, que a gente reflita dentro daquilo que a gente está aprendendo. Se a gente não faz ainda, vamos nos propor a estudar, tem tantas coisas boas aí, né? Outra coisa, apoiando-se nessa proposta, os primeiros apóstolos da palavra do cristianismo primitivo, após suas pregações, ainda tocados pelas línguas de fogo, era assim que era chamado na época a mediunidade, não era? As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, não é isso que o Evangelho nos diz? Então, olha só, inspirados na oratória finda, se propunham à disposição para ouvir e aconselhar os irmãos de caminhada, encorajando-os para a luta. Eis o atendimento fraterno, ontem, hoje e sempre. Então, o nosso trabalho é um trabalho que a gente não diz assim: eu já fiz um curso de atendimento fraterno, agora eu posso ir. Não, nós temos que aprender a nos analisar. Por quê? Se eu naquele dia não estiver bem, o que eu vou fazer para o meu dirigente? Eu vou dizer para o meu dirigente que naquele dia eu não estou bem, não é assim? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque nós temos que estar alinhados, não é assim? Não é? Nós não temos que estar alinhados. E se nós não estivermos alinhados naquele dia, nós não temos condições de fazer um bom fraterno. Então nós vamos chegar, vamos dizer para o nosso dirigente: olha, hoje eu não tenho condições de trabalhar. É muito eficiente quem sabe se conhecer e dizer: hoje eu não tenho condições. Então assim, fica: vai ficar só um, mas vai ficar só um. Não, a gente tem que respeitar o limite de cada um dos nossos irmãos. Como isso é importante. Esses dias eu não tinha voz. E quando eu liguei para a pessoa dizendo para ela, dizendo não, escrevendo, porque eu não tinha voz, eu fiquei 3 dias sem voz, passou uma semana, eu fiquei mais 2 dias sem voz. E aí eu tive que desmarcar. Eu pensei que eu ia apanhar por telefone. Juro para vocês, a pessoa ficou furiosa. Mas eu não tenho ninguém para botar no teu lugar. Ela botou para mim. Então, assim, nós temos que reconhecer que nós não somos Jesus. Nós somos espíritos falhos ainda. E tem momentos, irmãos, que nós precisamos de colo, não é verdade? Não é, ela é forte, ela pode, ela é isso, ela é aquilo, né? Às vezes os nossos filhos acham assim, que nós somos um robozinho, né? Não é assim, mais ou menos? Não, nós não somos. Nós somos gente, nós somos de carne e osso, nós sentimos dor. Graças a Deus, sabe? Eu nunca precisei de nada, nunca tive depressão, essas coisas. Eu posso dizer assim que, graças a Deus, já é uma bênção. Então a gente tem que saber que o nosso irmão pode ter uma depressão, pode ter uma ansiedade naquele dia, até pelo fato de não saber quem vai vir para ele, a gente nunca sabe. É ou não é? Então vamos ter o rega 2, não é assim? Fala. É que aqui na casa de sexta-feira, há muitos anos já, é que
pensei melhor, não, eu vou fazer um passe para me melhorar, né? Cheguei aqui, tinha 5, 6 fraternos para fazer e não tinha mais nenhum outro fraterno em missão. O que eu fiz? Eu fui para a sala do fraterno, conversei com Deus e disse, Senhor, minha vida, eu sei que eu não estou muito em condições, Sim, mas como é que eu ia dizer para aquelas pessoas que tu não estava bem. que hoje não ia ter fraterno? Aham, exatamente. Aí eu fiz a minha oração e pedi muito que ele me ajudasse. E eu fiz tudo. E foi ajudar. Quando eu saí daqui, Leni, meus pés não apoiavam no chão. Estava levitando. É isso aí, irmãos. Porque, Então, pelo menos eu cumpri sim. a missão Uhum. que foi dada. Mas por quê? Porque tu não ficou em casa esperando a morte chegar, como a gente brincava antes, não é? Não, tu te predispôs ao trabalho. Veio até aqui, nem que fosse para receber. Eu vim com a intenção de receber. Sim, sim, sim. Mas a coisa chegou diferente aqui, né? E aí? A gente não é dona de nada, tu sabe que essas coisas é melhor que eu. Irmãos, cada vez a gente consegue perceber assim, ó, o nosso trabalho não é o mais importante da casa, Claro que não. mas é necessário. É necessário. Então, não vamos achar assim que nós somos pessoas ainda tão insignificantes para ouvir, né? E a gente vê certas situações assim, ó, como eu vou dizer para vocês o que aconteceu há muitos anos atrás, né, que eu não fiquei sabendo agora, fiquei sabendo já há bastante tempo. Mas diz que a pessoa chegou no centro espírita e queria conversar com alguém, mas naquele dia não tinha ninguém para conversar com ela. E a pessoa estava pensando no suicídio. E ela tinha que pegar o ônibus para ir embora para casa, ela tinha que pegar o ônibus na Farrapos. Aí diz que quando ela olhou assim, mirou direitinho assim, vinha vindo aqueles ônibus Novo Hamburgo, que sempre eles corriam, né? Ela simplesmente se atirou na frente do ônibus. Porque na casa espírita ninguém podia atender ela naquele dia, porque não tinha ninguém. Não era fraterno que chamavam naquela época, não era. Mas que conversasse com ela. Isso eu fiquei sabendo há bastante tempo atrás, eu era adolescente ainda, quando isso deve ter acontecido. Foi uma pessoa do centro espírita que nós trabalhávamos que me contou. Então, irmãos, a gente chega à seguinte conclusão: é aqui, é agora. Não é? Fala, querido. Falaste muito bem ali sobre a questão da gente ter um aprendizado, né? A gente ter um conhecimento. E no momento que a gente já tem esse conhecimento, a gente já consegue entender que a gente é instrumento. Quando a gente é instrumento, como a dona Alba falou ali, aquele dia ela chegou, ela estava precisando de atendimento, quando a gente faz aquela prece de coração, pronto para a caridade, Deus nos atende. E aí ali não é mais a gente. E eu falo por experiência própria. Sim. Ontem eu estava auxiliando no passe, e o passe, ele te suga muita energia, porque tu recebe muitos irmãos ali. São irmãos bons que estão na volta, mas são irmãos que estão precisando. E aí tu fica cansado, ainda mais quando tu está iniciando no trabalho, que nem eu, estou iniciando. E aí, naquele momento, eu fiz uma prece, eu disse assim, eu sou teu instrumento, eu preciso do teu auxílio. Eu não senti mais nada, não era eu trabalhando mais ali. Então, no momento que a gente já tem esse conhecimento e que a gente já sabe e aceita que a gente é um instrumento, a prece feita de coração, focada na caridade, O que é, na verdade, a nossa prece antes de irmos para qualquer trabalho? É o alimento. Nós, neste momento, estamos nos abastecendo com a corrente espiritual da casa. Quem é que faz a corrente espiritual da casa?
nós, os trabalhadores, fizemos a corrente espiritual. Então, quando a gente chega aqui, e é muito interessante porque quando eu aprendi, vocês talvez, né, alguém, eu aprendi muito com a Dona Maria dos Anjos, que foi a fundadora da Vinha de Luz aqui de Cachoeirinha. Conheci ela. Trabalhadora do Allan Kardec de Muitos Porto. anos eu conheci. Exatamente. Ela dizia, a corrente espiritual da casa é feita de cada um dos trabalhadores. Se nós não tivermos harmônicos, nós vamos buscar essa harmonia quando nós entramos aqui. E nós vamos buscar e nós vamos receber. E cada um de nós tem os irmãos que vêm conosco, que às vezes lá na rua eles olham e dizem, Não, aqui não. é com essa que eu vou, não é assim? Às vezes eles vêm se esclarecer para depois vir trabalhar e ajudar na casa, não é? Então, isso é o que vai fazer a diferença. Quando nós entramos aqui, nunca vou esquecer um dia que uma trabalhadora da nossa casa, muitos anos atrás, ela já desencarnou até, e ela disse para nós exatamente isso. Hoje eu não posso trabalhar no passe. Aí a gente disse, não tem problema, qual é o que tu tem? Está doente? Coisa. Não, hoje eu acho que eu não estou harmonizada. Então te harmoniza. Te harmoniza. Entra para lá, faz uma leitura do Evangelho, não precisa trabalhar, mas te harmoniza. Senão tu pode desestruturar o trabalho da casa. Porque uma pessoa só pode fazer diferença. Foi lá, se harmonizou e tudo mais, porque os trabalhadores assistem a palestra, depois eles vão para a sala de classe. Ela levantou e foi. E eu só fiquei olhando, naquela época eu era a diretora, né? E aí eu fiquei olhando, mas eu acho que não ia trabalhar, mas não disse nada. Quando terminou o trabalho, perguntei, e aí, tudo bem? Estou ótimo. O que acontece? A gente dá um pouco do nosso fluido, mas a gente não recebe. Nós recebemos para transmitir. É a mesma coisa quando nós estamos na salinha do atendimento fraterno. Quantas vezes tu tem uma rota e daqui a pouco tu dizia daquela rota, é a intuição. Não é isso? Pessoal, agora eu estou à disposição. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, e na hora responde, a outra responde. Não é assim? Quantas vezes a gente na escalada para fazer a palestra, a gente preparou tudo ali, está tudo ali. Tu começa errado, daqui a pouco tu não faz nada daquilo ali, as coisas saem. Flui. Tu fala coisa que tu nem pensou. Exatamente. Isso aí. Se vocês não tiverem pergunta, eu faço. Para vocês também pode ser assim, né? Pode ser assim. Mas eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, não sei se é uma pergunta, mas é uma colocação. Sim. No trabalho, na casa espírita, como tu bem disse, tem que ter essa harmonia entre os trabalhadores, né? Urgente. E a gente tem trabalhado muito aqui para que a gente tenha isso, Sim. né? E como flui melhor quando a gente está bem harmonizado, né? O grupo todo. Sim. Mesmo que não seja do mesmo dia, é importante essa harmonia, né? Para que os trabalhos todos se realizem. E aí, dentro deste assunto, eu queria perguntar assim, trabalhador precisa de atendimento fraterno? Precisa. E às vezes com mais urgência do que aqueles que a gente pensa. Pessoal, e a gente teve vários momentos que as pessoas estavam. Tanto é que as pessoas às vezes dizem assim, mas tem tanta gente para atender. Não importa quantos tenham para atender. Se um trabalhador está precisando, vamos auxiliar. Porque o trabalhador, nós não precisamos dele só no dia que ele está bem. Nós precisamos dele, hoje ele não está bem, mas amanhã ele está bem e ele continua trabalhando. Ou senão, ele sai e não volta mais. Se dentro da casa que ele trabalha, ele não for socorrido, e outra coisa, não tem nada de nos envergonharmos quando a gente
exemplo, quando cheguei mal do hospital, né, que não caminhava, tremia, tinha que comer de colher, porque eu não ia deixar as pessoas me darem, até chegar aqui com a colher ainda chegava alguma coisa, mas com o garfo não. Eu pedi caravana do meu lado, pedi, eu não estava bem. Então o que é isso? É nós sabermos que nós somos limitados, meus irmãos, todos nós, porque a gente é médico, porque a gente é trabalhador, a gente não precisa, claro que precisa. E outra coisa, a casa tem que estar bem atenta, a direção da casa, quando souber, por exemplo, nós temos uma trabalhadora que foi até a nossa diretora da casa. Ela está com 81 anos agora, ela ficou muito tempo internada e ela está sem condições de caminhar. Então, assim, toda semana vai uma caravana e um trabalhador vai uma vez, outro vai outra, sempre vão lá olhar ela, como é que ela está. Não é abandonarmos os nossos trabalhadores porque não estão em condições agora, mas amanhã poderão estar. E aquele que não vai, ela já tem um pouco de idade também, então poderá ela não vir mais trabalhar, mas foi alguém que esteve na casa trabalhando conosco, lado a lado conosco. Agora, por exemplo, sim, nós assim, ó, na mesma nossa calçada, bem na esquina, tinha uma madeireira, quando nós fomos para lá. E esse senhor da madeireira, quando a gente começou a aumentar a casa, então assim, eu ia lá e pagava um saco de cimento. A outra ia lá e dava 10 tijolos, a outra, ele só ia anotando e as pessoas chegavam com o papelzinho que ele dava, né, com a assinatura dele, e entregavam para a direção da casa. Aí nós ia tirando aos poucos, porque a gente não tinha onde guardar, então nós ia tirando aos poucos. E agora ele desencarnou. Então assim, liguei, eu fui lá, na hora que aconteceu isso, eu estava chegando na sociedade e a neta deles me chamou. O que eu fiz? Na mesma hora saí de lá, como diz o ditado, fizemos os primeiros socorros, conversamos com a viúva, eles estavam muitos anos casados, e tudo com a neta que estava num desespero só. Conversamos com os 2 filhos também, tá? Saímos de lá, cheguei na sociedade, conversei com o nosso presidente, a partir de tal horário vai começar. Ele não é dessa época, mas ele que está respondendo pela casa, foi lá, a viúva vai lá na sociedade, ela não é espírita, mas ela gosta de ouvir as palestras, recebeu o passe. O que é isso? A gente tem que ser solidário com aqueles que nos ajudaram, com aqueles que não nos ajudaram também, mas que estão precisando de nós. Exatamente, Pessoal, porque às vezes parece que isso trabalha só aqui. Não, é lá também, porque nós somos espíritas 24 horas por dia. A mesma coisa, nós vamos para uma festa, vamos extravasar. Lá eu não estou na casa espírita. Não, nós temos que ter uma mesma postura. Exato. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Não é aprendendo? É aprendendo. Exatamente. Não, eu só ia dizer que também uma outra questão do que tu falou antes, que eu guardei para falar agora, que é sobre o ouvir, né? Que é tão importante. E talvez seja neste ponto a falha, digamos assim, entre nós irmãos trabalhadores, né? E aí, linkando tudo isso no ouvir, às vezes os trabalhadores, eles não têm não sei se a palavra é a confiança, mas talvez não seja isso, seja a intimidade de expor a sua dor ou o seu problema, né? Às vezes até material, para o grupo. E aí se cala e se afasta. Então, voltando à amizade, à harmonia, à busca uns pelos outros, né? Eu acho que o atendimento fraterno começa assim, né? Entre nós, para que a gente se fortaleça e possa abrir para o outro que eu não conheço, né? Para ter esse preparo que tu mesma falou. E o ouvir é tão importante, né? Ouvir sem armas, né? Sem críticas, sem julgamento. Ouvir, assim como o estranho chega e eu me disponho a ouvi-lo,
eu preciso também ouvir aquele que está comigo todos Sim, os dias, sim. né? Irmãos, é por isso que eu falei no alinhamento. Quando nós estamos alinhados com a doutrina, com os trabalhadores, com a direção da casa, eu sou contrária, por exemplo, agora, toda vez que tem eleição, eles querem saber se eu quero me candidatar. Não, eu já fiz, essa parte eu já fiz. Então agora eu quero ser trabalhadora e outra coisa. Não pense que eu sou trabalhadora da casa, eu sou trabalhadora da causa. E a minha causa é Jesus. Eu já disse lá na casa. Não contem comigo que algum dia de trabalho eu vou avisar com antecedência que eu não vou ir porque eu tenho trabalho fora. É ou não é? Ou nós vamos ficar sempre os mesmos, nós vamos desencarnar e a casa vai morrer? Exato. Não. Esse ano, por exemplo, nós ganhamos uma ajuda tamanha em março. 18 trabalhadores entraram, sabe? Que saíram dos grupos de estudo, já tinham condições, já tinham se preparado, feito o curso de passe, já tinham feito o curso de palestrante. 5 palestrantes nós ganhamos numa tacada. Praticamente 6, né? Só que um ainda está terminando os estudos, então justamente ele está com dificuldade, mas praticamente 6. E os outros estão na evangelização. Então, assim, a gente tem 3 evangelizadores por cada ciclo de evangelização, desde o bebê até a juventude. E a gente faz em horários diferentes, porque a juventude já está ajudando a trabalhar. Chega a ter 8 auxiliares numa sala para o momento das crianças. O que é isso? Nós estamos preparando os nossos jovens para assumir. E tem que ser dessa forma. Tem que ser. Por que, irmãos? Por que isso? Porque a gente está vendo casas que as pessoas estão com idade e não tem substituto. Não tem substituto. Mas para que isso aconteça, tem que dar oportunidade, né? Exatamente. Tem que abrir as portas, tem que deixar as pessoas. Sim, fala, irmão. Não, tem 2 coisas. Uma que se eu vou ouvir uma pessoa e a coisa é muito séria, eu vou chorar mais que a pessoa, sabe? E tem uma irmã nossa aqui, uma colega nossa aqui, que ela chora até cantar parabéns a você, ela chora. Então, como é que vai atender o fraterno umas pessoas que nem eu e essa minha amiga que São chorão. que não... Irmão, as lágrimas foram consagradas no Jardim das Oliveiras, não é isso? Ela fala uma coisa muito bonita, né? Então, a gente diz o seguinte: nos emocionar, mas não nos desesperar. Uma emoção, uma lágrima, vocês viram que eu tive que pegar um lenço, porque quando a gente é ajudado espiritualmente, é incrível. Meus olhos lagrimam, sabe? Então, é impressionante, depende de quem está junto conosco naquele momento. Chega a escorrer, às vezes eu não pego o lenço, eu não tenho bolso, então eu não vou com a bolsa, né, para fazer para a tribuna. Então eu fico até com vergonha, eu tenho que fazer discretamente isso aqui. Então assim, as lágrimas, mas não entrar em desespero. Nós tivemos uma certa ocasião que uma pessoa chorou, ela não lagrimou, chorou na frente da pessoa que estava chorando. Então assim, o equilíbrio, meus irmãos, o equilíbrio. Isso é muito importante. Agora, vir as lágrimas por causa de alguma coisa, às vezes a gente se condói ou a gente já passou por aquilo e a gente está revivendo aquele momento que a pessoa está vivendo agora. Então, assim, nos vem as lágrimas. Mas, o que nós temos que fazer? Discretamente, vamos secar as lágrimas e continuar fazendo o nosso trabalho, buscando na espiritualidade benfeitora o amparo, a proteção, para nós continuarmos a nossa tarefa. Agora, se a gente vê assim, ó, que o fluxo é muito, a gente pede licença para a pessoa, a gente toma um pouco d'água, sabe? Se a gente viu que não melhorou, pede licença e vai lá e chama o dirigente e diz, mande alguém socorrer. Pede um reforço, né? Porque às vezes a gente poderá
tá? Mas por que a gente tem que ter uma boa preparação? Por isso é muito importante essas nossas conversas. Não é um curso, é uma conversa, né, que a gente está tendo. E tudo isso é aprendizado. E vocês pensam que não é aprendizado para mim? Claro que é. Não importa quanto tempo a gente faça esse trabalhinho. Mas é um trabalho que requer o quê? Que a gente esteja sempre se atualizando até com as necessidades, não é verdade? Até com as necessidades. Fala. Não, ele falou sobre esse problema do atendimento fraterno. Problema não. Essa situação. Essa situação. E tu falou que vocês ganharam 18 trabalhadores. Uhum. E entre esses aí, 5 são expositores. Então a gente tem que analisar tudo, né, Elmira? Tem pessoas que têm condições, mas tem pessoas que não têm condições. Não. É a mesma coisa para o atendimento fraterno, para a exposição, para todos os trabalhos. Até para o mediúnico, né? Até para o mediúnico. Até pro mediúnico. E isso aí, a semana passada no nosso estudo, que é a Débora que dirige, aos sábados, Sim. Ela falou sobre o trabalho em equipe. É por isso que existem as equipes. Porque cada um tem um dom, tem Um talento. um talento. Exatamente. Então vamos aproveitar o talento daquele que chora para consolar alguém. Dar um abraço nas pessoas, na recepção. Então, não há necessidade daquela pessoa estar fazendo o que ela não tem condições. Exatamente. Eu acho que é isso o trabalho de equipe, né? Tinha duas coisas. Ela está dizendo que se não tem condições de fazer essa coisa toda, uma outra pessoa, que não vou dizer o nome, ela olha ali que o nome da pessoa que estava fazendo a palestra sábado passado ali, ó. Ela botou que era para me falar sobre a Vilmar, da que é candeia. ele é o Vilmar. E aí eu sou eletricista. É muito mais fácil para mim tocar um disjuntor, uma tomada, ou trabalhar nos fios de alta tensão, do que fazer a palestra. Mas daí ela Confiou no senhor. Eu disse para ele, mas eu te dei o assunto próprio para uma pessoa que trabalha com a luz, né? Porque não esconda a sua luz. Viu só? De certo tem alguma reforma para fazer na casa dentro da eletricidade. Mas ele se saiu muito bem. No sábado de manhã a gente tem aqui um trabalho que a gente chama de oficina de trabalhadores. E aí eles são estudantes e eu coloco eles para fazer esses trabalhinhos. E eu vou te dizer que desses trabalhinhos a gente também já colheu vários palestrantes e aqueles que se achavam muito inibidos, né, hoje já fazem um trabalho até com um certo grau de humor que ele traz para o trabalho, que descontrai o grupo e é muito interessante. É uma forma diferente da gente aprender, né? Tem o momento que a gente sabe, a pessoa que é mais séria e traz aquele trabalho com uma seriedade que também nos toca, mas aquele que traz com humor também nos toca e a gente às vezes salva melhor aquela mensagem, né? Então tem espaço para todos, né, Elmira? E eu concordo com a Inaura que a gente vai mostrando os talentos e vai se adaptando melhor nesse trabalho ou naquele trabalho, e tem espaço para todos. O marido dessa nossa querida recepcionista e tesoureira também da casa, e palestrante também, ele gosta muito de dizer que trabalhador trabalha, e como é que diz o slogan dele, né? Ele diz sempre, trabalhador trabalha, ou é varrendo, ou é colocando uma lâmpada, ou é fazendo uma palestra, ou é transmitindo um passe, não importa, é trabalho, tudo é trabalho, mas para que a gente esteja apto a qualquer um destes trabalhos, é preciso
o estudo, o Desenvolver, conhecimento da doutrina, né? E o desenvolvimento. Sim. E esse espaço harmônico aberto, né? Para que as pessoas tenham a liberdade de ser quem são. Exatamente. Até- Pode falar. Pode falar. Não, não. Eu estou te ouvindo agora, eu já falei demais. Até porque a gente entra na casa e acha que não. Inicia na casa e acha, não, eu não sou capaz de fazer nada. Tu te descobre até com uma equipe harmônica, tu vai descobrindo os teus talentos. Sim. Eu sempre pensava assim, eu quero fazer alguma coisa, quero distribuir sopa, quero distribuir alimento, mas nunca sabia por onde começar. O nosso grupo de estudo veio a ideia, um soltou no grupo, o outro disse, vamos fazer. A gente está há 22 semanas, né, que a gente colocou 22 semanas distribuindo sopa. E eu não sabia que eu era capaz de fazer esse trabalho. Porque eu não sabia organizar. Com o grupo, eu soube organizar e me colocar dentro Trabalho da em equipe. equipe. A equipe, a casa acolheu bem a ideia, a gente começou e a gente faz esse trabalho todas as segundas. A gente distribui sopa para as pessoas em situação de rua. Sim. E é um trabalho excelente para nós, assim, muito mais para mim, como tu disseste, é o aprendizado. Já fiz muito isso. É o aprendizado para nós, assim. E a sopa tu vai na minha casa. E tu vai entrando na casa e fazendo e tu vai te descobrindo. Palestra, a primeira eu me tremia toda. A segunda já foi fluindo. E é como diz a dona Olga, a gente vai lá, prepara tudo, chega aqui, Não, eu sempre digo, instrumento. quando as pessoas dizem palestrante, não, eu não sou palestrante, eu sou conversadeira. Sabe? Porque palestrante é Divaldo, Paulo Teixeira, né? Esses são palestrantes, por exemplo, o Haroldo, eu adoro ouvir o Haroldo, né? Então hoje tem umas criaturas aí que, só que eu estou começando a ficar exigente de ouvir dos outros que se dizem palestrante. Então eu procuro me melhorar a cada dia que passa, porque eu estou ficando exigente. Tem uma pessoa que todo mundo gosta, eu não sei porque ele parece que não fala assim do fundo do coração. Não tenho nada contra ele, não conheço ele pessoalmente, mas sabe, quando tu vê assim que parece que sai só da boca, talvez ele tenha tanto conhecimento que não precisa botar um coração, mas eu acho que quando a gente fala, sabe, para alguém, a gente tem que botar um coração, sabe, é uma coisa, né, que você não fica muito superficial, e eu acho que nós precisamos tocar mais a alma do ser. Precisa vivenciar, né, aquilo que fala. Aí sim, aí toca o outro e transforma a gente. É verdade. Bom, o pessoal está quase no final, se alguém tiver mais alguma. Não sei se a Yara, a Cleo querem falar. Tem a Yara. Você mesmo. Tá, peguei o microfone então. Dona Elmira, quanto muito bom, nosso assunto, uma foi lá no atendimento fraterno. Tá? Não. A gente tem o grupo dos mais velhos, mais antigos, os fundadores da mais casa, experientes. 2 anos atrás, né? Mas eu moro na região, muitos aqui não moram aqui perto. Sim. Estou na obra, outros aqui moram mais perto. Mas eu moro aqui na região, tenho muita amizade aqui. Sim. E aí uma pessoa, muito amiga nossa, tinha um problema com um bebê, um neném que não dormia de noite, chorava, não acordava. Nossa senhora, era um caos para o neném. Tinha que trabalhar todo dia com a cara inchada desse tamanho, não dormia de noite. Então um dia ela bateu lá em casa e disse assim, qual é o dia de atendimento da casa espírita? Nós dissemos o dia, agora ela veio para fazer um atendimento fraterno. Naquela época, a casa trabalhava com homeopatia ainda. Sim. E ela disse, eu quero um remédio para o meu neném, aquele remédio. Sim. Porque tinha uma coisa estranha. A pessoa que estava no atendimento fraterno foi tão intuída e foi tão sucinta naquele caso, que disse assim, estou recebendo aqui que o neném não precisa de remédio. Ah, mas precisa. Porque ele insiste isso, porque ninguém aguenta, papapá. Não. Quem precisa de remédio são os pais. É você e o marido. Ela disse agora, não temos nada, a solução, não veio, é o neném que incomoda. E ela se incomodou com a pessoa que entendia o atendimento fraterno. Como? Ela não estava bem, tinha marido? É o neném que incomodava. Ela foi para casa e não viu muito aquela história, ela bateu em casa. Depois do trabalho foi embora, ela bateu lá. Tu sabe que desaforo não volta mais naquele
aquele neném cresceu, continua incomodando, até enquanto pôde. De noite e dia, ele tinha tudo que é espécie de problema. E ela se sentiu ultrajada, ela veio na casa assim, então vamos dizer isso para ela. Tá. E a filha moda dela, quando o menino ficou pré-adolescente, para a adolescência, ele se descobriu homossexual. E ela disse, eu vou na casa de uma amiga minha que faz um trabalho que era urbano. E lá vão fazer o atendimento que eu mereço e eu vou dar o remédio que o menino precisa tomar. Já não aceitava isso. Estava vendo as tendências, sim, mas ele não, vou correr enquanto eu tenho. Porque a minha avó dizia que de pequenino se torce o rabo do pequeno, né? Da minha avó também dizia. E ela foi nessa casa de Umbanda. Chegou lá na casa da Umbanda, não tinha atendimento fraterno. Sim. Foi para a roda do charuto, aquelas coisas lá, minha filha. Lá o bicho pegou. E lá, ele ganhou o passe lá. E aí pediram que depois do trabalho ela ficasse no cantinho lá, que eles iam conversar com ela. Tá, ela ficou, esperou. A casa se esvaziou, todo mundo foi embora. Aí o dirigente lá do trabalho, não sei como é que era, as funções lá, chamou ela e ela disse, vim pegar, a senhora está indo pela primeira vez, depois de todo o que aconteceu lá. Está vindo pela primeira vez toda, porque essa minha criança se me deu um pouco de trabalho, tem dificuldade de lidar com ele, foi? Esse dirigente do trabalho pegou e disse assim, mas a senhora já foi orientada, a senhora já foi pedir. Primeira vez na cena. Foi pedir remédio em algum lugar, não me deram. Disseram que era a senhora e seu marido precisava se tratar. Caiu o queixo, a roupa e o cinturão, tudo no chão naquela hora, né? Ela disse, minha nossa, já passou tanto tempo, né? Não é que já não sei, a mesma pessoa. Tá, mas que doença é essa que a gente tem que a gente não descobre se nós quisermos tratar? A intolerância. Aí no plano de vocês, eles dizem assim, aceita que dói menos. O menino já estava aforado, né? Ele é homossexual. É? Sim. Tanto foi, rodou, o ego da criatura não baixou, que também era outra casa que estava negando atendimento para ela. Então o mundo é assim pequeno para ela, né? Foi para casa, não vou fazer coisa nenhuma, vou cuidar do meu filho. O guri foi para o colégio, lá se apaixonou pelo colégio. Ele estava no segundo grau. E tiveram um romance tórrido. E quando o menino fez 18 anos, que o pai lá do outro não sabia de nada. Sim. Ela já estava dentro dela, estava perdido, como ela disse, né? Sim. Os dois se apaixonaram, o pai morreu, porque teve um infarto lá, o outro, quando fosse preso, e deixou a herança toda para esse rapaz, que era um filho único. E ele já tinha mais de 18 nessa época. Ele resolveu fazer uma pós-graduação do estudo dele para os Estados Unidos. E convidou esse menino, meu vizinho, e foram juntos, casaram lá. São casados lá? Casados. Fizeram uma família. O pai e a mãe que se estavam doentes, então entraram para a UTI direto, né? Porque onde se viu uma coisa dessa? Vamos lá, e não uma nora, um genro. Tá. Não deu certo lá, ficaram 5 anos juntos nesse casamento. A mãe desse menino, o menor, ele é nosso, vizinhos são amigos nossos até hoje. E daí separaram e disseram, eu não vou ficar fazendo o quê? Nos Estados Unidos sozinho, não conhecia ninguém, porque vivia aqueles 5 anos só um pro outro. Sim. Na casinha dele, no apartamento dele, já não tinha com ele. Sim. O menino voltou para o Brasil. Hoje ele tem doutorado que ele fez aqui no Brasil. Ele é muito graduado, muito estudioso. Quando chegou em casa, o pai e a mãe ainda estavam doentes da intolerância. O pai não aceitou. E a mãe daí já tinha lançado o coração de saudade do filho e de, ai Senhor, dá a saúde do meu filho, eu aceito como ele está. Né? Então os pais tiveram uma crise e quase se separaram, mas resolveram ficar junto e esquecer aquele filho lá. Então hoje ele mora no Brasil, a mãe se encontra com ele às escondidas, ele liga para a mãe, mãe, vamos tomar um café no shopping, no lanche, vamos, ele compra os presentes para a mãe, ele vai para a casa dele, a mãe volta para a vida só. Então, o pai e a mãe continuam doentes. E ela ainda está com beijo de que não foi atendido nas casas que tem por aqui. O ser humano é difícil, né? Não, haja atendimento. Aí é que eu te digo como nós precisamos carregar a batata quente na mão, com equilíbrio. Nós, trabalhadores, devemos ter esse cuidado, não julgarmos, né? Tentarmos fazer o melhor que a gente pode por aquele ser que chega aqui, principalmente quando estão em desespero,
Mas a verdade, às vezes, ela é muito dura para quem não quer ouvir. Essa é a nossa realidade. E nós vamos encontrar, igual essa pessoa, muitos na nossa caminhada. E principalmente quando se trata de atendimento fraterno. A gente sabe de pessoas que saíram da casa quando ouviram a verdade. E não era público, era trabalhador. E aí o que aconteceu? Passou-se um bom tempo e a pessoa voltou de cabecinha baixa. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Todos nós temos o nosso tempo. Não é verdade? Todos nós temos o nosso tempo. Inclusive a Débora está dizendo que passou o tempo. Tá lá, Eu sei, quando ela levantou aqui, eu já senti. Meu tempo esgotou. Irmãos, foi um prazer muito grande. Viu? A gente está junto. Não sei se eu contribuí, mas se ajudou, eu já me sinto muito realizada de estar aqui com vocês. Para nós é um privilégio te ouvir. Pena que o tempo voa e a gente nunca consegue ouvir tudo, né, que precisa. Mas outros momentos virão e a gente segue. Enquanto Deus permitir, estamos aí. Eu queria pedir para te fazer a precezinha de encerramento, se tu puderes, para nós. Então, meus irmãos, vamos dar graças a Deus, graças a Jesus, aos nossos irmãos, essa rede espiritual que tem sob a sua direção os trabalhos dessa casa. Nós agradecemos pela oportunidade deles permitirem que hoje estivéssemos aqui nessa manhã tão linda de sol, abrindo nossos corações para o aprendizado, porque enquanto nós estivermos raciocinando, meus irmãos, nós estamos colhendo o aprendizado para essa existência e para a futura. Que Deus nos abençoe nossos lares, nessa aproximação de Natal, que possamos também nos aproximar de Jesus, nosso Mestre querido, que através do seu nascimento renasceu em cada um de nós um sol de verdades que muitas e muitas vezes nós deixamos escondido. Mas façamos brilhar o sol que há dentro de cada um de nós para clarear a estrada dos transeuntes, ainda que não tenham conhecimento, ainda que não tenham um farol a lhes guiar. Que possamos ser esse farol na vida de cada um dos nossos irmãos, daqueles que são da nossa família, daqueles que são nossos desconhecidos, que chegarão um dia até nós para pedir esse auxílio, esse socorro. Que Deus abençoe a cada trabalhador dessa casa e de todas as casas que abriram suas portas para o bem e para o amor ao próximo. Sei conosco, Mestre amado, e rogamos a Jesus, cada vez mais, meus irmãos, que possamos aprender a sermos verdadeiros irmãos, em nome de Jesus, em nome de Deus, e em nome do bem, da paz e da luz. E que assim seja.